A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio podermos mais uma vez nos encontrar e assim podermos falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu sou a missionária Rosimeire, da Igreja Batista, e nós estamos fazendo o estudo da Escola Bíblica Discipuladora sobre o livro de Apocalipse, o livro da revelação, um livro que nos impressiona com a sua palavra, com o seu amor, com o seu cuidado. E sim, é isso mesmo, com o cuidado de Jesus para as nossas vidas. E neste momento, eu gostaria de estarmos orando para que a palavra de Deus possa nutrir o nosso coração, nos trazer aquilo que precisamos, aquilo que desejamos, aquilo que há necessário para as nossas vidas em aprendizado sobre a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento? Pai amado, Pai querido, muito obrigada. Nós louvamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome e agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá, um tempo da palavra, um tempo, Pai, de ouvirmos a Sua voz, de aprendermos, de estarmos, ó Pai, com o nosso coração totalmente abertos para ouvir a Sua voz. Pai, quero clamar também nesse momento para que o Senhor possa abençoar cada coração que estiver aflito, necessitado, com o Teu amor e com a Tua palavra. A partir do momento que Teus filhos estiverem ouvindo a Sua voz, ó Pai, que eles possam sentir a paz do Senhor. Sim, Deus, a paz que excede todo entendimento. Assim eu oro e te agradeço, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Mais uma vez eu quero lembrá-los, que nós estamos trabalhando com o livro Compromisso. Um livro que tem nos abençoado ao longo da nossa vida, em questão de escola bíblica discipuladora. E nós estamos nesse momento na lição 5, que nós estamos falando sobre o início da visão. Então, se você ainda não teve a oportunidade, não pôde ver as nossas lições anteriores, eu gostaria que você pudesse entrar lá no YouTube. Então, estão lá todas as lições, 1, 2, 3, 4... E agora a lição 5, que nós vamos estar falando sobre a visão, o início da visão que o Senhor permitiu que João, que o nosso discípulo João estivesse tendo ali para hoje podermos ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Deus tem e quer para nossas vidas, ok? Então, nós vamos começar aí entendendo primeiro o início dessa visão. E os objetivos gerais são conhecer a visão de João sobre o céu e a glória de Deus sendo exaltada, reconhecer a majestade e a autoridade divina sobre todas as coisas. Terceiro, adorar a Deus, declarando sua majestade sobre todas as nações. E os objetivos específicos, queridos, é descrever visão recebida de João e o seu significado. Expressar adoração pública a Deus por meio de um cântico. Então, assim, o que o autor está dizendo para nós, o autor deseja que venhamos aprender e entender sobre aquilo que nós vamos ler, aquilo que o Senhor Deus deu como visão para João e o que nós podemos utilizar e trazer para a nossa vida, para a nossa igreja hoje, como servos de Deus. E lá em Apocalipse 4:11 diz assim: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Que versículo lindo, que versículo maravilhoso que nós podemos trazer para o nosso coração, O nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Sua vontade elas existiram e foram criadas. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa vida é para dar honra, glória, louvores ao nosso Deus. E através disso,
O nosso coração precisa se encher de alegria, né? Precisa estar sempre com o coração aberto para estarmos louvando e agradecendo a Deus. E nesse momento eu gostaria de ler aqui exatamente o que o autor passou para nós, tá passando para nós, para começarmos a abrir o nosso entendimento. Olha o que ele diz. Este capítulo 4 tem o objetivo de transmitir a visão do céu e da glória de Deus sendo exaltada. Nesta visão, as igrejas conhecem uma dimensão da realidade, mesmo parecendo que as forças do mal são incontroláveis. Deus reina soberano sobre todas as coisas e encaminha a história para o fim planejado por Ele. Deus mostra a João o que o céu tem reservado para os seus salvos. O apóstolo registra que foi convidado a subir e ter uma visão da morada de Deus. O Apocalipse é um livro que apresenta muitas figuras ou símbolos, tudo para demonstrar a grandeza da morada divina, preparada para receber a sua igreja. Então, nós já percebemos e nós já entendemos que tudo que o Senhor fez lá no passado, o Senhor tem feito para que a nossa vida, para que o nosso coração esteja aberto e cheio do entendimento da sua palavra e da sua vontade. E nós vamos fazer isso agora. Então, o Senhor Jesus convida João para contemplar e perceber os acontecimentos da majestade de Deus no seu reino. Esses são os componentes do cenário visto por João e seus discípulos. Então, a razão da revelação, a gente pode começar a entender no capítulo 4, versículo 1. E eu gostaria que você, meus amados, meus queridos, né, você pudesse estar lendo os capítulos de Apocalipse para você entender o que nós estamos falando hoje. E no decorrer das nossas escolas bíblicas. Então, João viu uma porta aberta no céu. O Senhor Jesus é quem convida João para contemplar e perceber os acontecimentos da majestade de Deus no seu reino. Jesus revela os fatos que aconteceram de acordo com o plano de Deus. Como foi na vida das 7 igrejas da Ásia Menor, será também na sua igreja, através dos séculos. O Senhor estará sempre com suas portas abertas em favor da sua igreja e dos seus servos. O céu aberto não apenas libera acontecimento, mas também entendimento. A porta aberta também a representa Jesus, que é a porta que conduz à salvação, como está lá em João 10, 9. A voz como de trombeta é a voz do Senhor, Deus, que se dirige a João e é forte como som de trombeta. E olha só, queridos, nós podemos perceber, nós podemos ver aí, né, que a revelação que o Senhor dá a João é para nossos dias também. É uma revelação não só do que aconteceu na igreja no passado, mas é uma revelação que traz para os nossos corações também. E eu gostaria que você pudesse, se você tiver a oportunidade, seguir aí, né, esses quadrinhos para você começar a entender também um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então, a magnificência da majestade divina, que está lá em Apocalipse 2 e 3. Quando é conduzido até a porta, João viu um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Com efeito, João contemplava Deus em seu trono celestial, comparando-o ao seu esplendor com o brilho das pedras preciosas circundando pelo arco-íris, simbolizando a glória divina. Do trono de Deus saíram relâmpagos e trovões, e diante dele ardia 7 tochas. Está lá no capítulo 4,
versículo 5. Você pode estar vendo neste momento. O trono é um lugar de honra, autoridade e julgamento. O trono é um símbolo da sabedoria inabalável de Deus. Significa a majestade e a glória divina. Quando João olhou para o trono, o descreveu em termos de brilho de pedras preciosas. Ele era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a mais pura pedra, nenhuma poluição. E a pedra sardônio, a pedra sardônio, a pedra jaspe seria branca, descreve a santidade de Deus, e o sardônio, que é vermelha, o seu juízo. Tal é Deus, santo e justo. O trono de Deus é de graça e misericórdia. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de uma esmeralda. O arco-íris é o símbolo da graça e misericórdia de Deus. A revelação da santidade, transparência e reverência devido ao Senhor, que está lá em Apocalipse 4, do 4 ao 8, que diz assim: o trono de Deus é também um trono de juízo. Está me acompanhando aí? Eu espero que sim. O trono de Deus é também um trono de juízo. Está lá em capítulo 4, 5. Os relâmpagos, as vozes e os trovões são evidências do juízo e da ira divina. A graça vem antes do juízo. Na primeira vinda de Jesus, Jesus veio em graça e na segunda vinda virá em juízo. O trono de Deus é um trono de santidade, reverência e transparência. Está lá no capítulo 4, versículo 6. Representado pelo amor, pelo mar de vidro. Ou seja, o trono de Deus é transparente como vidro. Tudo é limpo, tudo é muito puro. No céu não entra nada contaminado, porque Deus é santo. Para contemplar a majestade e aproximar-se do Senhor é necessário reverência e um espírito santificado que reconhece a glória de Deus em sua vida. Como nós sempre falamos, queridos, né? Como nós sempre dizemos, que sem santidade ninguém verá a Deus. Será impossível eu e você querermos chegar na glória de Deus com vestes sujas, com a vida toda contaminada, cheia de pecado. Eu quero dizer para você que nós precisamos a cada dia estarmos com as nossas vestes limpas, com os nossos corações limpos, com a nossa vida cheia do desejo da vontade de Deus, para que o Senhor venha a ser revelado, né? Para que o Senhor venha a ser revelado através das nossas vidas. Então, nós precisamos ter uma vida, né, santificada. Nós precisamos buscar a santidade todos os dias, colocar o nosso coração diante do Senhor, colocar a nossa vida diante do Senhor, perguntarmos ao nosso Deus, Deus, o que o Senhor deseja de nós, termos a visão do Senhor, pedir a Deus para que o Senhor nos dê foco, nos dê sabedoria, nos dê capacidade, nos dê entendimento, para que possamos a cada dia caminharmos diante da santidade, buscarmos a santidade diante do Senhor, meus queridos. Nós precisamos desejar isso dia após dia na presença do Senhor. Continuando agora, os 7 Espíritos de Deus e os 7 Espíritos. O número 7 aplica-se ao Senhor Santo para indicar que o seu poder e a sua autoridade são totais. Veja o texto de Isaías 11, versículo 2 e 3. Eu vou abrir aqui no meu smartphone para a gente poder conferir o que está dizendo aí no capítulo de Isaías,
capítulo 1 de Isaías. Vamos lá. Capítulo 11, queridos. Aí sim, versículo 2 e 3, que diz assim: o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente pelo ouvir dizer. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela palavra do Senhor que vivifica, né? Que nós podemos entender que Deus, Ele é justo. Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E as 7 tochas que fala lá do capítulo 4, versículo 5, dá uma referência a lâmpadas portáteis da antiguidade, que simbolizam a participação na criação e revelação do Espírito de Deus. Os 4 seres viventes que está lá no capítulo 4, do 6 ao 8, semelhante à descrição do profeta Ezequiel, ao descrever o texto de Ezequiel 1, capítulo 1, do versículo 5 ao 16. Tem olhos que mostram que podem ver muito além do que pensamos. Trata da referência a uma visão espiritual muito forte. As 6 asas mostram a capacidade de voar e cobrir o próprio corpo. E tinham olhos nas asas, que é a demonstração de seres celestiais que se movem com extrema rapidez. Para Arthur Blomfield, os 4 seres viventes são os 4 evangelhos. O leão mostra Jesus como rei. O novilho mostra Jesus como servo. O homem mostra Jesus como homem perfeito. A águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu. Porém, a ideia destes símbolos mais aceita é a aparência dos 4 seres viventes que apresentam os seguintes significados. Leão representa a realeza e o poder animal que é conhecido por ser um terrível predador. O novilho em Ezequiel, o boi, animal conhecido pela sua força, mas pacificador. Daí ser denominado novilho. O homem, símbolo de inteligência e conhecimento. A águia simboliza a rapidez e a precisão da visão. Prosseguindo aí para o nosso quadro, para vocês fotografarem, para vocês anotarem no seu caderno da escola bíblica, né? Para depois vocês buscarem numa necessidade, o conhecimento, né? E aí nesse quadro nós estamos falando exatamente do 24 anciões. O reconhecimento da grandeza de Deus, que está no Apocalipse 4, do 9 ao 11. A visão dos 24 anciões. E quem são? O próprio texto responde no capítulo 5, versículo 8 de Apocalipse. Eles são os que oferecem taças de incenso, que são as orações dos santos. Esta é a função dos anjos. Os anciãos aparecem junto com os 4 seres ao redor do trono. Diante disso, conclui que os 24 anciões são seres angelicais que participam do governo do universo, pois suas coroas de ouro e os tronos os quais estão transmitem essa ideia de governo que está sobre o comando do Senhor. Quanto à referência a 24 anciãos, o número é uma cifra completa que sugere os 12 patriarcas das tribos de Israel
e os 12 apóstolos, simbolizando dessa maneira a reunião dos salvos e a reunião dos salvos e de todos os tempos, que está lá em Efésios 2, do 11 ao 22. O termo ancião faz referência a homens sábios que representavam o povo. As vestes brancas representavam a santidade e pureza dos servos fiéis. Agora vamos lá para o Apocalipse 4:10, falando da coroas de ouro, que representam o governo humano. Eles se prostram diante do poder de Deus e se rendem diante da majestade divina e entregam suas coroas ao Senhor. Toda atividade visa proclamar a natureza daquele que estava no trono, destacando principalmente a sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, como está lá em Apocalipse 4, 8 e 9. Amo de paixão esse versículo, que é uma menção de como nós devemos declarar esse amor ao nosso Deus. Santo, todo-poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. Ele é santo, 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 santo. Eu vou ler novamente aqui, olha. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que nós estamos desejosos de ver um dia. E por isso que nós precisamos todos os dias buscar a nossa santidade, falar com o Senhor, como eu já falei. Assim como o Senhor falou na igreja lá no passado, o Senhor está falando contigo hoje. O Senhor está falando comigo que sem santidade ninguém verá a Deus. Não tem como nós estarmos na presença de Deus do jeito que estamos. Precisamos sim, queridos, buscar a santidade no Senhor. Continuando aí. Com essas palavras glorificavam, honravam e davam ações de graças a Deus, enquanto o cântico era entoado. Os 24 anciãos se prostravam diante do trono de Deus e o adoravam e depositavam suas coroas de ouro diante dele em sinal de submissão. Agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, porque nós precisamos trazer para a nossa vida, né? Então eu gostaria de te perguntar, qual o efeito que a visão do trono de Deus no céu causou em sua vida? Olhando para esse estudo, buscando esse estudo em sabedoria na presença do Senhor, qual o efeito que a visão do trono de Deus no céu causou em sua vida? Como os 24 anciãos, você tem se prostrado diante do trono de Deus em adoração? Ao se aproximar de Deus em oração, quais são as suas primeiras palavras a dizer ao seu Deus? A dizer ao nosso Deus, meus queridos? De que maneira estamos nos colocando diante do Senhor? De que maneira estamos nos prostrando diante do Senhor? De que maneira? Que efeito tudo isso tem causado na sua vida? Oh, meus amados, como eu gostaria que você tivesse o coração totalmente aberto para ouvir aquilo que o nosso Deus tem para você, tem para sua vida, tem para sua igreja, para sua casa. Através da sua vida, Deus pode mudar várias situações. Através das suas orações, Deus pode mudar várias circunstâncias. Através da sua oração, da sua busca. Se Deus não mudar alguém, Deus vai mudar você. Deus vai mudar o seu coração. E é isso que nós precisamos desejar. É isso que nós precisamos buscar no Senhor. E olha só a aplicação dessa visão.
aprendemos com o apóstolo João a tratar Deus com o respeito que ele merece. Deus é santo, onipotente e eterno. Os impérios se levantam e desaparecem, mas Deus permanece para sempre. O louvor no céu também celebra a obra redentora realizada por Jesus, o Cordeiro de Deus. Os salvos por Cristo também devem louvá-lo. O fato de Jesus ter consumado a salvação, que é oferecida a todas as pessoas e povos, nos ensina a não ter qualquer tipo de preconceito e a proclamar a salvação a todos, não importa quem. A palavra de Deus, o amor de Deus veio para todos, a salvação do Senhor, Cristo Jesus, veio para todos. E Deus quer e deseja nos usar. Você sabia? Deus, ele não precisa de nós para nada. Ele não precisa, mas ele deseja nos usar. Porque se uma pessoa precisa ser salva e você não se dispor a isso, Deus vai usar outra pessoa. Mas o plano dele não vai deixar de existir, não vai deixar de acontecer por minha causa, nem por sua causa. Por isso que eu gosto muito de dizer, né, essa frase: eu sou a resposta de oração de alguém. Você é a resposta de oração de alguém, meus queridos. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos e desejosos a termos esse desejo de poder revelar Jesus Cristo a outras pessoas também, com todo esse amor, com todo esse cuidado da qual João se colocou para fazer também, para que hoje pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra de Deus, lendo da palavra de Deus, ouvindo da palavra de Deus. E aí, queridos, vamos passar aqui para o próximo. O Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra, e os que seguem jamais passarão despercebido do seu amor e cuidado. E aí a gente pode perceber nessa atividade de suplemento, né? Que nós precisamos expressar a adoração a Deus publicamente através do cântico. Como diz na sua própria palavra, o único que é digno, declarando a majestade de Deus sobre todas as nações. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo bem complicado, tempo bem difícil. A conclusão. A visão do trono de Deus é concluída com a grande celebração de adoração ao Senhor, quando os 4 seres viventes e os 24 anciãos prestam honras e louvor ao Deus que está no trono. As atividades celestiais têm sentido de reconhecer a majestade e autoridade divina sobre todas as coisas. E a ele todos os seus servos se submetem. Portanto, o Senhor precisa ser reconhecido como Deus que está no trono. E todos os crentes precisam estar prontos para adorá-lo, declarando sua majestade sobre todas as nações e entender que ele está no controle de toda a história. O nosso Deus está no controle de toda a história. Como eu estava falando nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, cidades vivendo lockdown, tendo que fechar tudo, toque de recolher, assim, se eu posso dizer, a dificuldade que as pessoas estão passando por não terem um leito de UTI. E é isso que eu estou querendo dizer, é momento de estarmos nos apegando mais na palavra do Senhor, mais nas revelações que o Senhor tem para a nossa vida. A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, fala ao nosso coração, trata o nosso coração, tira do nosso coração o medo. E nós precisamos tratar isso em nossas vidas. Normalmente eu não termino a nossa EBD com oração, porque eu já oro no início. Mas eu gostaria de orar nesse momento pela sua vida, pela sua casa. Eu não sei o tempo que você está vivendo, mas eu sei o que Deus tem para a sua vida. É muito melhor do que você está vivendo neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te adorar, dizer que tu és santo, poderoso, digno de toda honra, glória, louvor e adoração.
E eu quero me prostrar diante de ti, Senhor, porque tu és um Deus revelado, tu és um Deus grande, poderoso, tu és um Deus maravilhoso, Santo de Israel, Senhor. E eu quero, Pai, contemplar a ti, Senhor, todo o meu coração, toda a minha vida, todo o meu caminhar, tudo aquilo que eu falar, Senhor, seja para te adorar, te exaltar. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa encontrar essa pessoa, Pai, que está precisando de uma palavra. O Senhor é a palavra. O Senhor é o Deus de Israel. O Senhor tudo pode. O Senhor pode entrar nessa vida, Senhor, porque tu és soberano e o Senhor pode todas as coisas. Pai, trata deste coração, traz cura, traz libertação, traz salvação, ó Pai, para essa vida, para esta casa, Pai. Eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de poder estar chegando nesse lar, ó Pai, através da sua palavra. Assim eu oro e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Glórias a Deus, toda a honra. Santo, santo, santo é o nosso Deus maravilhoso. Muito obrigada por você estar me acompanhando nesse tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.